Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bem, e este episódio é especial porque, tal como prometido, vamos então sortear o livro. E o livro que eu tenho para vos oferecer esta semana é nada mais nada menos que O Método no Caos. O livro com quem estamos aqui a falar hoje com os autores, o professor Tiago Moreira de Sá, muito obrigado, e a professora Diana Soler. Obrigada. Para ganhar este livro, o que é que vocês têm que fazer? Primeiro de tudo, têm que subscrever o canal do podcast, se é que já não o fizeram, partilhar este vídeo com a hashtag Conversa com Trump. Se não fizeram nenhuma das coisas, enfim, não poderão ganhar este livro. E este livro, obviamente, será autografado pelos autores. Portanto, já sabem, participem, subscrevam o canal e partilhem com hashtag Conversa com Trump. O vencedor será encontrado no próximo, não neste sábado, mas no outro sábado de manhã. Portanto, até ao domingo, até sábado, às 23h59, podem participar. Domingo será encontrado o vencedor deste passatempo. Voltando aqui à conversa, então, uma vez mais, obrigado ao professor por nos receber aqui no seu gabinete. Qual é o feedback que vocês têm a receber do livro? Eu, honestamente, há aquelas frases, há aqueles textos que nós gostaríamos, às vezes, de sermos nós a escrever. E este livro, honestamente, é um bocadinho daquele livro que eu gostaria de escrever também. Porque, enfim, aquilo que vocês escrevem, a análise que vocês fazem, enfim, já eu tinha pensado que isto tudo parecia um método no meio deste caos aparente. Não é? O livro tem sido bastante bem recebido. Nós tínhamos alguma dúvida pelo título e pela capa do livro, da maneira como o livro seria visto pelas pessoas, mas penso que as pessoas perceberam a ideia fundamental. E a ideia fundamental, a nossa ideia, foi descontentes com aquilo que se andava a escrever sobre Donald Trump na generalidade, que era muito sobre o caos, sobre o aspecto casuístico, sobre a irracionalidade, sobre os escândalos, sobre os faits divers. Nós estávamos bastante descontentes, e para além disso sempre numa perspectiva de oposição a Donald Trump. Nós o que quisemos fazer foi uma coisa que nem é a favor nem contra Donald Trump. Nós quisemos entender Donald Trump, e o esforço que fizemos foi tentar perceber porque é que Donald Trump ganhou as eleições, é o primeiro capítulo, porque Donald Trump. Depois, quem é que são as pessoas que votaram em Donald Trump? Para nós, Donald Trump é mais uma consequência do que uma causa. Portanto, fomos olhar para a causa. É o segundo capítulo, o primeiro, aliás, na verdade também é o primeiro e o segundo capítulo do livro, a tal comunidade jacksoniana, a comunidade popular norte-americana. E depois fomos olhar para as principais ideias de Donald Trump na política externa e na ordem internacional. E tentar perceber, e lemos tudo o que havia para ler sobre Donald Trump, tentar perceber se havia ou não havia uma racionalidade em Donald Trump. E a resposta é sim, há uma racionalidade em Donald Trump, há um caos, mas também há um método. O método é essa racionalidade. Essa racionalidade tem vários aspectos, mas o aspecto mais importante é a base que o elegeu. Donald Trump fala permanentemente, decide permanentemente, governa permanentemente para a sua base de apoio, que é a base que o elegeu. Portanto, para perceber a racionalidade das políticas e das ideias do Donald Trump, é preciso perceber o que é esta base, o que é que ela pensa, quais são os seus problemas, qual é a sua identidade, e essa base é o primeiro capítulo do livro, é a tal América jacksoniana. Portanto, o livro, em síntese, é um livro que procura compreender, e não é um livro nem a favor nem contra. Tenta perceber o porquê, é um livro sobre o que é e não sobre o que deve ser. Exatamente. É isso que nós muitas vezes encontramos, não é? E com Bolsonaro está a acontecer justamente a mesma coisa, mas isso será uma conversa mais para o fim. Enfim, no meio deste, e isto é uma coisa que vocês conseguem recuperar no episódio 1 ano de Donald Trump, que gravámos com o Alexandre Martins, que vocês também conhecem, reputado jornalista do Público. Um grande abraço para ti, Alexandre, que eu sei que segues o podcast. Um abraço e obrigado pela entrevista. E, portanto, na altura o Alexandre dizia que quem achasse que Donald Trump ia ser eleito era bullshit. Não é? Mas analisando aquilo que foi a campanha, portanto, todos os escândalos que eram umas após outras, o grab 'em by the pussy, aquelas questões todas de ser contra as mulheres, às vezes um pouco também o seu discurso, e a questão do muro, enfim, 2 anos depois ainda estamos à espera que o muro seja construído, salvo seja, não é uma coisa que eu quero que isso aconteça, mas há um bocadinho também esta lógica que também se está a colocar agora com Bolsonaro, se aquelas pessoas são capazes de passar do discurso à prática, não é? E o medo que isso traz ou não. E, portanto, como é que vocês viram esta campanha do Donald Trump? Diana. Agora sou eu? Força.
É exatamente, esse é outro dos temas do livro. O que se passou verdadeiramente foi que nós vimos a campanha com a surpresa com que toda a gente viu a campanha, nisso não há qualquer diferença, mas também acho que muito cedo começámos a perceber que havia um conjunto de propostas que não eram propostas, digamos, novas no discurso de Donald Trump, que havia entrevistas que ele tinha dado anteriormente em que já referia alguns dos traços que estavam a aparecer na campanha eleitoral. Portanto, eu penso que desde muito cedo que nós tivemos a percepção que havia qualquer coisa ali a acontecer para além do surpreendente que era a campanha eleitoral. Portanto, achei que também nessa altura, e nisso nós também não somos diferentes, também nessa altura houve uma preferência pela análise do caos do que propriamente por tentar compreender como é que um presidente como aquele estava, ou um candidato como aqueles tinha comícios cheios, conseguia apelar à multidão da maneira que ele apelava. E portanto acho que começámos a percepcionar que havia aqui qualquer coisa de novo a acontecer, que valia a pena ser estudado, que aliás se confirma não só com Bolsonaro, mas com outros fenómenos populistas que se têm tornado evidentes em várias partes do mundo. Vale a pena só que acrescentar uma coisa, e que a Diana tem falado bastante sobre isso, portanto até vou pedir à Diana, se ela fizer o favor de ser ela a explicar, que é o seguinte: uma coisa é aquilo que era a nossa percepção e a nossa análise durante a campanha propriamente dita, quer as primárias republicanas, quer as eleições presidenciais. E aí é difícil dizer, houve muito pouca gente, sei que alguém, era difícil dizer que o Donald Trump ia ganhar. Sim. Outra coisa é a análise que é possível fazer a posteriori. E a posteriori, e nós falamos bastante disso no livro, há causas estruturais e conjunturais que explicam a eleição do Donald Trump. Nós é que não olhamos para elas, fomos talvez arrogantes, enquanto talvez elite académica, e não olhamos para essas causas estruturais e conjunturais. Mas agora, retrospectivamente, elas são muito claras, e o livro, e já faziam antecipar isto, e o livro explica bastante bem, penso eu, ou pelo menos de forma muito detalhada, essas causas, e a Diana tem falado muito sobre isso, portanto até vou deixar a Diana explicar quais são. Nós achamos que existem duas causas estruturais e duas causas conjunturais. As causas estruturais é precisamente a existência que remonta quase ao início dos Estados Unidos, daquilo que nós chamamos a comunidade folk, a comunidade popular, que tem um conjunto muito próprio de ideias e que foi sempre vista pelas elites de Washington como minoritária e, portanto, foi um eleitorado para quem nunca ninguém falou e foi um eleitorado que nunca se expressou de uma forma clara relativamente às questões políticas dos Estados Unidos. A segunda causa estrutural é que a partir dos anos 60, essa comunidade folk, que nós chamamos de jacksonianos, que estavam geograficamente muito confinados ao sul dos Estados Unidos e ao Midwest, começaram por força da urbanização dos Estados Unidos a deixarem as suas terras natais e a começarem a espalhar-se um pouco por todo o território, especialmente nas cinturas industriais das grandes cidades e nos subúrbios das grandes cidades norte-americanas. E essas são as causas estruturais de fundo, ou seja, por um lado, existe há mais de um século uma comunidade com valores muito estáveis e, por outro lado, há umas dezenas de anos para cá, essa comunidade que estava geograficamente confinada a uma certa zona geográfica dos Estados Unidos, disseminou-se pelo resto do país. Depois há duas causas conjunturais muito claras. A primeira é a crise de 2008, que não só se fez sentir no bolso dos americanos, como foi uma espécie de um abre-olhos
para a população americana, que percebeu que existia um conjunto de problemas estruturais da sua própria economia que faziam com que o futuro, tanto o presente, que já se pautava por uma desigualdade social que não existia anteriormente, como o futuro, se tornavam incertos e aparentemente a caminhar para uma diferença cada vez maior entre ricos e pobres. Essa é a primeira causa estrutural. Portanto, a crise de 2008, mais do que os efeitos financeiros que teve, cria uma mudança de mentalidade nos norte-americanos que aumenta o número de descontentes que no fundo, apesar de não serem propriamente jacksonianos, começam a adotar as causas jacksonianas como suas. A segunda causa conjuntural é que, a partir dos anos 90, mais ou menos, o Partido Republicano começa a passar uma grande crise identitária. É uma crise que está relacionada que no fundo é um presidente republicano, é durante a vigência do presidente republicano que os Estados Unidos ganham a Guerra Fria. Existe um triunfalismo que é seguido. Também? Eu não diria saudosismo, mas existe ali um triunfalismo, mas que depois acaba por esvaziar um bocadinho o Partido Republicano das suas próprias causas. E a seguir vem a presidência de George W. Bush, isto do ponto de vista republicano, sim, obviamente, vem a presidência de George W. Bush, que de alguma forma inicia uma espécie de um declínio moral dos republicanos em relação aos Estados Unidos, e depois vem uma espécie de uma travessia no deserto. O que é que nós vamos fazer a partir de agora para conseguirmos voltar a entusiasmar o nosso eleitorado? E o que acontece é que, devido a várias razões sociais, que depois podemos falar mais à frente, há dois fenómenos no Partido Republicano. Por um lado, uma fragmentação do partido em grupos muito diferentes, sendo que os grupos nacionalistas e mais radicais começam a ter uma preponderância muito grande no partido. Estamos a falar, obviamente, do Tea Party, mas não é o único exemplo. Há outros grupos mais pequenos que também têm posições bastante extremadas, e há também no fundo estava a dizer as duas na mesma, há uma radicalização de parte do Partido Republicano, em parte para responder às políticas democráticas que eles próprios consideram que também está radicalizada. E, portanto, estas quatro causas no fundo abrem o caminho para que Donald Trump possa aparecer como um candidato que, através da sua mensagem populista, vem dizer exatamente aquilo que os norte-americanos, que se sentem esquecidos, estamos a falar dos jacksonianos e daqueles que partilham as preocupações dos jacksonianos, querem ouvir. E isso permite que um presidente como Donald Trump, que é um presidente muito atípico nos Estados Unidos, ganhe as eleições presidenciais em 2016. A juntar a isso, eu poria também as expectativas esgorradas em Barack Obama, porque também tivemos uma grande comunidade negra que, enfim, estava com grandes expectativas em Barack Obama, mas quando foram as eleições agora de Trump contra Hillary, disseram, quer dizer, o Barack Obama não fez nada daquilo que eu estava à espera e vou votar no Trump porque tem um discurso... Há muito esta coisa agora também, isto viu-se no Bolsonaro, e esta semana surgiu um cartoon muito interessante, que é um placar com um lobo, e o lobo diz, eu vou comer-vos a todas. E estão ali ovelhas. E há uma ovelha que diz, bom, ele pelo menos é honesto, vou votar nele. Não é? E portanto é uma coisa muito interessante, que é, passamos a votar naqueles que são honestos. E que não importa se aquilo que dizem é errado ou certo, mas ao menos é honesto. Não é? E porque esta coisa do politicamente correto, eu acho que é muito mau para a democracia, porque estamos todos, enfim, por dentro dizemos, bom, eu quero votar neste candidato, porque é o melhor candidato, porque, enfim, é o que os algoritmos do Facebook dizem que dá likes dizer isto, não é? E depois por dentro estamos com uma outra intenção, não é? E portanto somos quase panelas de pressão a embolir, no sentido de guardar as verdadeiras vontades, depois quando aparece assim um candidato, as panelas explodem. São várias questões. O Obama é uma, os candidatos têm ganho porque dizem
aquilo que mais ninguém diz, mas muita gente pensa, é outra questão. Vou pegar talvez nesta última primeiro, que é muito interessante. No fundo vem em linha daquele magnífico livro, agora lançado muito recentemente pelo Fukuyama, o Identity, sim, que no fundo diz várias coisas, mas uma das coisas mais interessantes que diz é o seguinte: há uma espécie de vaga puritana, que eu não sei bem como é que se pode chamar, porque não é propriamente de direita, mas que é uma vaga de contra-reação a um puritanismo de esquerda, de extrema esquerda, que se baseava no politicamente correto, numa espécie de novo dicionário de língua com as palavras que a pessoa podia dizer e as palavras que a pessoa não podia dizer, também uma espécie de novo livro de código de conduta sobre os comportamentos que a pessoa podia ter e que a pessoa não podia ter, uma série de causas, algumas delas legítimas, mas levadas depois ao extremo, mesmo até ao absurdo, como as questões de igualdade de género, de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o movimento Me Too. Tudo isto são causas legítimas e importantes, mas foram tão radicalizadas que atingiram um ridículo que é contraproducente. E depois há uma contra-reação a isto tudo, das pessoas que acham que estes valores não são os seus valores profundos e originais, que acham que os seus valores profundos e originais estavam a ser roubados por uma agenda, alguns chamam pós-moderna, de esquerda, e reagiram contra isso porque querem dizer Bom Natal e não dizer Boas Festas, ou porque simplesmente querem ser livres de dizer e pensar aquilo que entendem, sem que haja uma espécie de censura automática, só porque a pessoa na televisão resolve dizer até amanhã se Deus quiser. Sim. Por falar de um caso passado aqui na nossa pátria. E de facto é compreensível essa reação por parte das pessoas, até porque, por muito legítimas que sejam essas causas, há uma série de outros problemas profundos que têm sido esquecidos, problemas que vêm com aquilo que já foi chamado uma hiperglobalização, problemas que vêm com alguns dos aspectos dos grandes acordos de comércio livre, problemas que vêm com a exceção da Ásia e sobretudo da China e a transferência de empresas e de empregos para a China ou para o México ou para outros sítios na sequência desses acordos, problemas que vêm, mas começam antes. A Diana falou bem da crise financeira de 2008, 2009, depois a grande recessão a seguir. Mas esses problemas já vinham atrás. Por exemplo, as desigualdades nos Estados Unidos da América estão a níveis pré-New Deal, quase um século atrás, 1930, anos 30 do século XX. Os rendimentos das classes médias não aumentavam, com uma outra exceção, não aumentavam desde os anos 70 nos Estados Unidos da América. Na Europa é um bocadinho diferente, ainda há o Estado Social robusto e, portanto, esconde um bocadinho essas realidades, mas também já está a chegar. Isso por um lado. Em relação... Portanto, quando há alguns candidatos que vêm pôr em causa isto e dizer algumas das coisas que as pessoas pensavam, mas não diziam, é natural que tenham depois o voto dessas pessoas. Em relação à questão do Obama, tentando ser bastante sintético na resposta, há 3 dimensões distintas. A primeira é o Obama propriamente dito, o que é paradoxal, porque o Obama até teve deixou uma herança do ponto de vista económico bastante boa, mas o que eu acho que aconteceu com o Obama foi uma outra coisa. Bem, em primeiro lugar, o Obama já era um sintoma de mal-estar. Quando um candidato negro, chamado Barack Hussein Obama, ganha primeiro o Partido Democrata contra a elite do Partido Democrata, que estava com a Hillary Clinton, e depois as presidenciais, com estas características muito específicas, com este nome e com esta cor de pele nos Estados Unidos da América, já é sinal que as pessoas estavam insatisfeitas. E o Obama, desse ponto de vista, a vitória do Obama é parecida com a do Trump. É uma vitória contra o sistema, contra Washington, contra o establishment. Depois eu acho que o que aconteceu com o Obama foi uma coisa um bocadinho diferente. Não foi tanto do resultado das suas políticas, creio eu, mas mais uma agenda transformadora que ele tentou introduzir nos Estados Unidos da América e que provocou uma contra-reação. Uma agenda cosmopolita, uma agenda progressista, uma agenda elitista, uma agenda que tentasse resolver ou transformar profundamente as relações de raça, que é um problema sério nos Estados Unidos da América. E há uma expressão interessante, que é a seguinte, tem a ver com a ideia do sonho americano.
O sonho americano, como sabem, tem a ver com a ideia de que qualquer pessoa, independentemente de onde nasce, da sua religião, da sua cor de pele, mesmo que nasça numa família muito pobre, pode, com o esforço, com a dedicação, o trabalho árduo, subir na vida e tornar-se até milionário. E há uma concepção de uma boa parte da América em que o dever moral do governo norte-americano é garantir que o sonho americano se cumpra, haver a possibilidade do sonho americano se cumprir. O Obama reinterpretou o sonho americano e disse que o sonho americano não é só garantir a igualdade de oportunidades à nascença para que as pessoas, independentemente de nascerem pobres ou não, poderem tornar-se ricas. O sonho norte-americano, porque há pessoas que, por mais que lutem, não têm essas possibilidades por uma série de razões e vão estar sempre na pobreza. O sonho americano também é, logo também é o dever moral do governo norte-americano, prestar assistência a essas pessoas que são profundamente pobres e nunca sairão da pobreza. E há aqui um choque entre duas visões completamente diferentes do que é o sonho americano. Para uns, o sonho americano é o governo dar condições de... Ou melhor, haver na sociedade condições de base para que qualquer um possa prosperar. Na visão do Obama, é também o governo cuidar daqueles que nunca podem prosperar. E estas duas visões entraram em choque e acho que o Obama... A visão mais keynesianista? Não sei bem dizer se poderá ser considerado keynesianista, porque também nunca estudei muito a fundo o Keynes, mas, mas é uma visão mais europeia. Sim. Isso, sim. Aquela coisa, porque enfim, o Obamacare, por exemplo, entrou em ruptura com o sistema todo de seguros privados de saúde, não é? E também a lei das armas entra justamente em contra. Portanto, houve muitos lobbies que o Obama enfrentou, nos ganhou, outros perdeu, outros ficou em meio termo, não é? Portanto, isto... Bem, nas armas não mexeu assim muito, não mexeu quase não, nada. Esse foi uma batalha perdida. Foi uma batalha perdida. Do Obamacare, a questão tinha muito a ver... O Obamacare ficou ali para meio caminho, pelo menos a minha análise. Exatamente, ele foi muito reformulado. O Obamacare original não tem nada a ver com o Obamacare final, porque depois foi todo reformulado no Congresso, na Câmara dos Representantes e no Senado. A questão, penso eu, que não tem tanto a ver com a questão dos seguros, porque até aí não se pode dizer propriamente que tenha sido um mau negócio para as seguradoras. A questão tinha a ver fundamentalmente com o mandato obrigatório, ou seja, o facto de aquele seguro ser obrigatório. As pessoas serem obrigadas, sob pena de ter que pagar uma multa, a subscrever o seguro. E isso é que foi a grande... colidiu com o espírito de liberdade norte-americana e a ideia de que o governo não tem que me obrigar a ter um seguro de saúde. Eu, se quiser, tenho um seguro de saúde, se não quiser, não tenho um seguro de saúde. Só a mim me diz respeito é a minha vida, o governo não tem nada a ver com isso. Acho que foi mais isso que foi tão sensível na questão do Obamacare. Nós na Europa, e isto foi uma coisa que eu disse no outro episódio, a Europa conhecerá assim tão bem os Estados Unidos e os Estados Unidos conhecerão assim tão bem a Europa. Porque, enfim, do ponto de vista hollywoodesco, as únicas realidades que nos chegam são as costas. Não é? E se nós formos a ver os mapas das eleições, Hillary Clinton ganha nas costas. Costa Oeste, Costa Leste. E o Midwest, não é? Aquela zona toda, o Sul, o Texas, tudo isso, nos filmes de Hollywood são, regra geral, cenários para filmes de terror, não é? Portanto, muito aquelas realidades, aquelas aldeias isoladas, onde tudo acontece e nunca sai de lá as histórias, não é? Eu achei que não, E o Fargo. E, portanto, daí eu perguntar até que ponto é que a Europa realmente conhece os Estados Unidos, não é? Porque isto para alguns foi uma surpresa de todo o tamanho. Para mim, honestamente, não foi assim surpresa tão grande, porque justamente esta comunidade jacksoniana do Midwest estava justamente silenciada e acordou, não é? E, portanto, quando acordou fez moça, não é? E, portanto, até que ponto é que as duas partes se conhecem, sendo aliadas e amigas já há alguns séculos, inclusive. Isto do ponto de vista mesmo académico, não é? Eu até falaria, se calhar, um bocadinho mais do ponto de vista pessoal, porque eu vivi nos Estados Unidos há alguns anos. Eu acho que a Europa e os Estados Unidos ainda olham uns para os outros. Acho que há aí duas questões. A primeira é que a Europa e os Estados Unidos ainda olham muito uns para os outros através de estereótipos. Isso parece-me evidente. É muito fácil estereotipar as outras pessoas que nós não conhecemos ou até mesmo que tenhamos ido aos Estados Unidos, como as nossas idas aos Estados Unidos são normalmente às grandes cidades norte-americanas, não é? É muito fácil estereotipar
pelos americanos. E penso que, pela minha experiência como europeia a viver nos Estados Unidos, também há uma série de estereótipos relativamente aos europeus da parte dos norte-americanos. Mas isto não tem nada de novo, nem sequer é uma coisa que seja surpreendente. A outra questão que estava a pôr, que eu acho que é um bocadinho mais complexa, é: os Estados Unidos são efetivamente um continente. E um continente que tem uma diversidade enorme que nós na Europa e nos nossos países europeus principalmente não conseguimos captar totalmente. Isso também é uma realidade. Agora, também acho que ninguém deve ser culpabilizado ou responsabilizado por isso, quer dizer, apesar de haverem afinidades grandes entre os americanos e os europeus, há uma história diferente, há um oceano entre nós, e é natural que se criem estereótipos. Agora, vale a pena sempre, e isso também indiretamente é um bocadinho aquilo que o livro faz, vale a pena sempre tentar desfazer os estereótipos para termos um maior conhecimento uns dos outros e uma maior compreensão daquilo que se passa noutros sítios do mundo aos quais nós às vezes não temos acesso. E acho que é um bocadinho esse o nosso papel enquanto académicos, é estudar determinados assuntos que estão na ordem do dia, com a distância necessária, mas ao mesmo tempo com o conhecimento do terreno necessário, que o Tiago também tem, também fez muita investigação nos Estados Unidos, para podermos verdadeiramente trazer aqui a Portugal uma visão mais precisa daquilo que os Estados Unidos podem ser. E do ponto de vista, vamos lá ver, daquilo que são as instituições, vamos ter agora as eleições intercalares, está-se à espera também de saber as coisas. Eu ouvi uma análise, agora já não me recordo quem ou onde é que eu ouvi, que as intercalares davam muito jeito a Donald Trump do ponto de vista de, caso os democratas ganhassem, a culpa de os Estados Unidos não se estarem a desenvolver era porque os democratas estavam a boicotar o projeto de tornar este projeto do Make America Great Again, não é? E, portanto, até que ponto é que as instituições vão funcionar? Isto é, se os republicanos ganham, quer dizer, quase ali um poder absoluto, não é? Mas parece-me, a análise que eu faço e a percepção que eu venho a ter, é que os próprios republicanos também estão um bocado desconfortáveis porque o próprio Donald Trump não está a satisfazer tanto assim os republicanos. Portanto, até que ponto as promessas que são feitas são realmente feitas, são efetivadas, porque é o que eu digo a brincar. Obviamente não quero que isto aconteça, mas eu estou há 2 anos à espera do muro, não é? Obviamente que eu estou a brincar com isto, um assunto sério, mas é isto, não é? O México vai pagar o muro e vai ser feito o muro, e quer dizer, ainda não tivemos as coisas. O que temos agora é uma viragem naquilo que é a política externa, sobretudo, que é o multilateralismo acaba e volta-se àquilo que é as relações bilaterais, não é? E com esta sede de abater certos inimigos, menos a Rússia, porque a Rússia parece que é para tocar ali com pinças, não é? De uma forma de certa forma inteligente. A minha parte, acho que a relação com a Rússia não se pode melindrar a Rússia pela importância que tem, não só de estatuto, mas também de alianças, que carregando num botão as alianças começam a funcionar todas, não é? E nós sabemos bem aqui na Europa o quanto as alianças funcionaram. Portanto, qual é que é a vossa análise desta questão, sobretudo das relações externas? Mais uma vez são várias questões. Não é só alguns pontos muito telegraficamente. Primeiro, mesmo que os republicanos ganhem... Bem, em primeiro lugar, não acho nada que os republicanos e o Trump considerem boa ideia os democratas ganharem para poderes poderem encaixar os democratas. Acho que eles estão a fazer tudo o que podem para ganhar as eleições. Sim. E tem hipótese de ganhar. No Senado está praticamente garantido. Na Câmara dos Representantes vamos ver. Há ainda 30 lugares indecisos. A diferença dos democratas, nas sondagens pelo menos, é muito pequenina. Portanto, ainda pode acontecer. E os ventos estão a favor do Trump. Ainda pode perfeitamente ganhar os republicanos. Se os republicanos ganharem, o Trump vai ficar com bastante poder
vai ficar com poder reforçado, vai, mas não vai ficar com poder absoluto. Isso não existe nos Estados Unidos. Todo o sistema criado pelos pais fundadores em Filadélfia foi precisamente para evitar o poder absoluto, que era o que havia na Europa, sim, na altura. A única altura em que um presidente tem quase poderes absolutos é na guerra. Não havendo guerra, historicamente, nos Estados Unidos da América, nunca houve excesso de concentração de poder num poder só, fosse o presidente, fosse o Congresso, e os checks and balances continuaram sempre a funcionar. Mesmo quando há o que eles chamam o governo unificado, que é o que há hoje, um partido tem a presidência, a Câmara dos Representantes e o Senado, a maioria nas duas câmaras. Por isso não haverá poder absoluto. É claro que se os republicanos ganharem, que é uma grande vitória do Trump, acima de tudo, e sobretudo se o Trump for reeleito em 2020, fica com muito mais condições para implementar a sua agenda, quer interna, quer externa, inclusive é o seu desejo do muro com o México. Agora, aqui é preciso fazer uma distinção entre a política interna e a política externa, porque na política interna há muito mais checks and balances do que na política externa. Sim. Na política interna não é líquido, mesmo que o Trump seja reeleito, mesmo que os republicanos ganhem agora, não é líquido não é líquido, por exemplo, que uma boa parte dos republicanos esteja disponível para aumentar ainda mais a dívida e o déficit para pagar o muro com o México e aumentar as receitas do governo federal, até porque, como sabe, há vários grupos dentro dos republicanos, sobretudo os Freedom Caucus e outros, que são completamente contra o aumento do tamanho e dos custos do governo federal. Porque não é líquido que ele consiga isso. Do ponto de vista da política externa, de facto, já há menos checks and balances e ele será muito reforçado. E uma das questões que eu acho que é particularmente importante, foi a que falou, é na questão da relação com a Rússia. O Trump, por razões internas, várias, desde logo a própria suspeitas da interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, está muito limitado internamente, além de que há uma grande divisão do Partido Republicano e na elite política norte-americana e na opinião pública norte-americana em relação à Rússia. O Trump está muito limitado. Ganhando as midterms e sendo reeleito, aí passa a não ter grandes limitações, e a primeira coisa que eu acho que o Trump vai tentar fazer é aquilo que eu tenho na cabeça desde o início, que é mais do que, eu acho que é mais do que uma parceria, porque isso não é novo. O Clinton tentou, o Bush pai fez, o Bush filho tentou, o Clinton também fez, o Bush filho tentou, o Obama tentou com a Reset Policy, mas vai fazer uma quase aliança com a Rússia com várias finalidades. A mais importante de todas é conter a ascensão da China, que é a grande ameaça de médio e longo prazo aos Estados Unidos da América. No fundo é um bocadinho fazer o contrário do que o Nixon e o Kissinger fizeram durante a Guerra Fria. Na altura fizeram uma quase aliança com a China contra a União Soviética. Sim. Agora os Estados Unidos querem fazer uma quase aliança com a Rússia contra a China, no sentido de conter a ascensão da China, nesta relação fundamental que vai marcar as relações internacionais no médio e longo prazo, Estados Unidos, Rússia e China. E aí estou absolutamente convencido que essa é a grande aposta do Trump. Conceptualmente faz sentido. No mundo a três faz sentido os Estados Unidos da América querem estar do lado da Rússia, portanto, dois de um lado contra um do outro lado, que é a China. Além de que a ascensão política, económica, militar da China é a grande ameaça aos Estados Unidos da América. Portanto, faz sentido, e eu acho que o Trump só está à espera das condições internas, e as eleições são bastante importantes, para implementar essa sua, talvez, política mais importante de todas do ponto de vista externo. Aparentemente, os resultados estão a aparecer. Em que sentido? No sentido do desemprego baixar, a economia subir a níveis nunca antes vistos, inclusive. Sim, embora haja aí uma herança. Isto para o eleitorado, o que é que o eleitorado sente? Que é, afinal ele não é assim tão mau quanto isso? Ou será um acrescentar do ego de Donald Trump? Eu sei aquilo que eu estou a fazer, vocês todos chamam-me de idiota e de criança infantil, não é? Porque são todos isto. Porque, enfim, os mídia têm uma agenda muito mais política do que informativa hoje em dia, não é? Isto é transversal a todos os países, na minha opinião. E, portanto, isto é uma vitória imensa para o Donald Trump, que é, contra tudo e contra todos, os resultados estão a aparecer. Não é? E os resultados são limpos, à partida. Sim, vamos lá ver. Há uma herança que o Trump recebe do Obama, que do ponto de vista económico, sob vários indicadores,
crescimento económico, desemprego, era claramente favorável. O Trump fez um truque habilidoso que foi, desculpem a expressão, aldrabar os números reais da economia, falando de um desemprego muito maior do que verdadeiramente é, falando de um crescimento económico muito mais baixo do que verdadeiramente era, para depois reclamar-se dos números reais, mas que vinham de trás, e apresentá-los como seu. Agora, também teve méritos, eu não sou capaz de discutir economicamente a dimensão desses méritos. Sim, mas é mais o impacto que isto tem no eleitorado, do ponto de vista político. Do ponto de vista do político, aquilo que nós sabemos dos estudos, e há muitos estudos sobre isso, é que o voto norte-americano é um voto muito económico. Eu acho, e a Diana também, e a Diana tem trabalhado mais isso do que eu, que isso tem hoje em dia algumas variantes importantes, mas historicamente, de acordo com todos os estudos, o voto norte-americano é um voto muito económico. É aquela coisa do conselheiro do Clinton para o pai Bush, it's the economy, stupid. E de facto a economia tem um peso enorme no sentido do voto norte-americano, e desse ponto de vista as coisas estão a correr bastante bem ao Donald Trump. Agora, primeiro, mas isso vou deixar para a Diana, há outros fatores para além da dimensão económica cada vez mais importante no sentido do voto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso depois ver que o sistema político norte-americano, sobretudo na questão da eleição do presidente, como se sabe, não é de algum... Quer dizer, é um sistema nacional, mas funciona através de um filtro que é o colégio eleitoral. Sim. E há grandes diferenças de Estados para Estados. Há bocado dizia que a Hillary, os democratas tinham ganho nas duas costas, que em parte também não é assim tão novo, porque há Estados seguros nas costas para os democratas historicamente, mas no que nós vemos é que os democratas ganharam, tirando os Estados seguros tradicionalmente, ganharam nos Estados que tinham conhecido grande crescimento económico nos últimos tempos. Por exemplo, o Colorado é um bom exemplo disso, para não fazer um caso em que eles geralmente não ganhavam do ponto de vista histórico, ou pelo menos era tendencialmente mais republicano do que democrata. E os republicanos ganharam em estados que até votavam mais democratas no passado, mas estão em profundos problemas económicos. O chamado cintura da ferrugem, o Wisconsin, a Pensilvânia, o Michigan, o Ohio. E por isso os números nacionais escondem realidades locais e estaduais que muitas vezes nos levam a enganos na análise política nos Estados Unidos da América. Olha, por exemplo, nas sondagens, as sondagens não falharam assim tanto como as pessoas dizem. O problema é que estava tudo a olhar para as sondagens nacionais, quando deviam olhar para as sondagens de Estado a Estado. E no Estado a Estado... Isso é o que importa. Que é a única coisa que interessa. A diferença estava na maioria, esmagadora maioria dos Estados em disputa, a margem de erro estava... A vantagem da Hillary estava dentro da margem de erro. E, portanto, não era impossível o Trump ganhar. Agora, era uma combinação muito difícil, porque ele em 10 só ia à frente no Ohio. Mas os outros 9 estavam dentro da margem de erro. Ele precisava de ganhar a esmagadora maioria dos outros 9. Mas quem ganha o Ohio ganha sempre as eleições, não é? A tradição manteve-se. Em rigor é o Ohio, e quem ganha o Ohio combinado com a Flórida ganha as eleições. Já aconteceu candidatos ganharem o Ohio e perderem as eleições. Mas é raro. Geralmente quem ganha o Ohio ganha as eleições. É verdade. É mesmo isso. Professor, concluindo as ideias, e queria acrescentar aqui mais uma questão, que é do ponto de vista internacional, que eu acredito que isto também, um presidente e um governo também, na hora de votar, o eleitorado tenha o cuidado de saber qual é que é a imagem que o país tem lá fora. Que imagem que o eleitorado tem de um presidente que vai à Assembleia da ONU e toda a gente se ri do presidente dos Estados Unidos. Não é? Todavia, e eu nunca mais me esqueço este discurso do Nigel Farage, quando ele chega ao Parlamento Europeu e diz assim: vocês todos riram-se de mim quando eu disse que ia acontecer o Brexit, e vocês agora já não se riem todos. E a verdade é que estavam todos os eurodeputados casmurros, tristes, com o resultado do Brexit. Não é? Portanto, até que ponto o Trump não será também isto? Duas coisas. Uma é um bocadinho a completar a questão do Tiago. De facto, o voto económico, até há cerca de 10 anos atrás, todos os estudos indicam que era aquele que determinava, em última análise, as eleições nos Estados Unidos. Agora, de há uns tempos para cá, por várias razões interligadas, a racionalidade do voto económico tem dado lugar a um voto mais emocional, mais identitário.
E é isso que nós vemos acontecer nas eleições de 2016, como o Tiago já referiu. Do ponto de vista económico, os Estados Unidos tinham, nos 2 mandatos do Obama, não só conseguido sair da crise, como crescer economicamente, e ainda assim o candidato escolhido pelos norte-americanos foi o candidato Donald Trump. Porquê? Precisamente por causa das percepções de que falámos há pouco, da ideia de que os Estados Unidos já não são aquilo que eram, a ideia de que havia em Washington uma elite que protegia as minorias e ao mesmo tempo protegia a elite económica contra os americanos esquecidos, brancos, que têm origem no Midwest e no Sul, mas que neste momento estão disseminados por vários pontos dos Estados Unidos. E, portanto, esse voto identitário e evidentemente emocional, pela primeira vez se terá sobreposto de uma maneira significativa ao voto económico. Aliás, os Estados Unidos, mais uma vez, não são o único Estado em que isso está a acontecer, mas nos Estados Unidos isto é muito significativo, até porque era uma constante das eleições americanas, que desapareceu nestas eleições. A segunda questão, relativamente, é uma questão muito curiosa, porque um dos valores essenciais para os jacksonianos, para o eleitorado do Trump, está relacionado com a honra, como nós descrevemos logo no primeiro capítulo do livro. E como nós vamos fazendo ao longo do livro, demonstramos que há uma série de valores internos, como a honra, que têm uma espécie de equivalentes internacionais. E no caso da honra, que é um dos valores mais irrigados dos jacksonianos, o equivalente internacional é o prestígio internacional dos Estados Unidos. E vendo de fora, acho que existe da parte, especialmente das elites, um pouco por todo o mundo, um desprezo grande relativamente ao presidente norte-americano. Mas as razões do desprezo relativamente ao presidente norte-americano são aquelas que os jacksonianos consideram que são as razões do prestígio dos Estados Unidos. Ou seja, o Donald Trump teve a coragem de cortar com uma série de políticas externas que não defendiam o interesse dos Estados Unidos e impor ao mundo uma série de outras políticas externas que, do ponto de vista dos jacksonianos, não só fazem com que o Presidente esteja a cumprir a sua missão, que é usar a política externa para favorecer internamente os norte-americanos, como está a voltar a ganhar o respeito dos outros Estados relativamente aos Estados Unidos. E um riso na ONU para os jacksonianos é uma coisa muito menos importante, por exemplo, do que o facto do Donald Trump ter, digamos numa linguagem mais coloquial, ter dobrado o presidente da Coreia do Norte e o seu armamento nuclear. Sim. Portanto, para os jacksonianos, agora sim os Estados Unidos estão numa posição de prestígio que há muito tempo não tinham. Portanto, é uma ideia do hard power versus soft power, não é? Uma coisa que o Obama, aliás, todos os presidentes procuraram dobrar justamente o presidente da Coreia, não é? Pela palavra, e o Trump usa a força bruta, não é? E consegue fazê-lo. Mas isso também é uma característica dos jacksonianos. Os jacksonianos são naturalmente protetores da sua família, da sua comunidade, do seu Estado, do seu país. São patriotas. E, portanto, consideram que a força deve ser usada sempre que necessário e deve ser usada de uma forma determinante, não por razões, por exemplo, de direitos humanos, de exportação da democracia, como era costume acontecer na política externa norte-americana, mas por razões de segurança. E essas razões de segurança são razões que legitimam os Estados Unidos a usarem toda a força necessária para reporem a segurança nacional, porque para os jacksonianos a segurança internacional não é tão importante como para
e para o Donald Trump a segurança internacional não é tão importante como para os anteriores presidentes dos Estados Unidos. Vamos poder encerrar aqui o capítulo do Trump, porque enfim, a conversa está excelente, mas enfim, todos nós temos mais que fazer da vida, não é, do que estamos aqui a conversar. Vamos fazer uma pequena viagem ao Brasil, não é? Enfim, o Bolsonaro, que é conhecido como o Trump tropical, não é? Portanto, não sei se já está nas vossas cabeças fazer algum livro semelhante. Portanto, se tiverem, podemos já pré-agendar um episódio, não tenho agenda já para isso. Qual é que é a vossa percepção? Porque, é assim, o Trump deu uma viragem na política, a forma de ganhar as eleições. Mas um candidato que não sai de casa e ganha as eleições, acho que é uma outra viragem ainda muito maior na política, não é? Porque a facada nós não sabemos se ela é real ou não. Há quem diga que foi, há quem diga que não foi, enfim, há teorias da conspiração, há para tudo, não é? Mas o facto é, ele não foi a um debate, não fez grande campanha na rua, não é? Desde que levou a facada ficou sempre em casa, e portanto isto é a prova que as redes sociais, e o Donald Trump usa e abusa das redes sociais, e o Twitter, enfim, é a mascote. As redes sociais cada vez mais influenciam o nosso dia-a-dia, a nossa forma de pensar, e na edição passada do Eixo do Mal ouvia a Clara Ferreira Alves a dizer que as redes sociais eram um grande inimigo para as democracias, no sentido dos políticos começarem a andar ao sabor dos posts e das redes sociais, e o que é que dá like e o que é que não dá like, não é? Qual é a vossa análise desta questão do Bolsonaro, que inclusive disse que não queria o voto do pessoal do Nordeste, e mesmo assim conseguiu ganhar em muitas partes do Nordeste. No primeiro turno, no segundo turno, conseguiu ganhar ali uns blocos. Obviamente que Haddad ganha no Nordeste, tradicional para o PT, mas, enfim, tudo isto, voltamos a um discurso de ódio, um discurso de não quero isto, mas vou ter na mesma. Isto trabalha muito a psicologia humana, não é? Que é o fruto proibido é o mais apetecido, não é? Às vezes, quando às vezes os pais dizem não faças isso e os filhos fazem ainda pior, não é? Às vezes esta psicologia humana tem-se vindo a falar muito também, justamente na política, tem vindo a funcionar também com o eleitorado. A Diana é que escreveu sobre o Bolsonaro, não fui eu no Observador, mas eu depois posso fazer a ligação então, aos Estados Unidos. Isso mais uma vez são várias perguntas, não é? Sim. Quanto à questão que eu acho que é mais importante, porque é um fenómeno a nível internacional e que não escapa à Europa, portanto penso que é o mais importante de falarmos neste momento, tem a ver com as redes sociais. De facto, as redes sociais abriram aquilo que nós ao princípio pensávamos que podia ser um espaço de debate, mas passou e nisso Donald Trump é uma espécie de um precursor, mas enfim, o próprio Obama foi um mestre a usar as redes sociais a seu favor. Agora, havia uma diferença fundamental entre o Obama, que era o Obama usava as redes sociais no fundo para lançar mensagens de campanha tradicionais, e o Donald Trump vem usar as redes sociais para ultrapassar a imprensa. Nós falámos há bocadinho do facto da imprensa dever ser imparcial, mas sabe-se que nos países anglo-saxónicos, e é assim que funciona, a imprensa tem candidatos, assume o apoio aos candidatos. Também, só que não assume. Pronto, tudo bem, mas na imprensa anglo-saxónica assume. E hoje em dia de que maneira? Enfim, mas eu prefiro não falar sobre isso. Mas a tradição anglo-saxónica já muito antiga é que qualquer jornal, televisão, revista de referência escolhe um candidato e faz campanha, entre aspas, por esse candidato. Portanto, o que o Donald Trump o que vai acontecer com o Donald Trump é que vai ser diabolizado pela imprensa e vai usar essa diabolização e os seus próprios meios para chegar ao eleitorado e para se vitimizar relativamente à imprensa e para se sobrepor à própria imprensa. Isso é o perigo das redes sociais, no fundo.
é que se começa a fazer política sem haver os intermediários, os tais checks and balances, de que nós precisamos tanto para que um candidato não possa ser eleito só porque diz aquilo que as pessoas querem ouvir, independentemente disso ser verdade ou não, não é? Por exemplo, há uma coisa que é muito importante nas eleições americanas, que é o fact-check, o checked fact. Já não agora estou com dificuldade com a expressão, mas em que cada vez, por exemplo, fact-check, não é? Que há um debate televisivo, está uma equipa enorme de jornalistas a verificar tudo aquilo que os candidatos dizem para ver se é exatamente verdade ou não é. Ora, o Donald Trump consegue ultrapassar tudo isso. Nessa mesma perspectiva, o candidato Bolsonaro, eu não gosto de pensar que houve teoria da conspiração. Acho que as eleições foram tão crispadas que não é difícil conceber que um candidato sofresse um atentado. Ganhou essencialmente por 3 razões. Que também de alguma maneira estão relacionadas com os Estados Unidos, embora nos Estados Unidos seja tudo muito menos impolado, muito menos o grau de gravidade, muito menos tropical, exatamente, o grau de gravidade seja muitíssimo, quer dizer, não seja sequer comparável. O Bolsonaro ganhou porque o PT foi uma enorme desilusão nos 16 anos de governação, e foi uma enorme desilusão por 2 motivos. Porque a população tinha uma profunda esperança que o PT, por vir de origens humildes, por ser um partido de origens sindicalistas, viesse de alguma maneira resolver a corrupção, e não só não resolveu, como o principal símbolo da corrupção, do combate à corrupção e o campeão dos mais pobres no Brasil acabou preso. Por corrupção também, não é? Portanto, exatamente. E isto obviamente cria um sentimento anti-PT, e lá está mais uma vez o voto emocional, que seria muito difícil que o PT tivesse um resultado satisfatório. A segunda questão tem a ver com a violência. Como se sabe, a violência no Brasil aumentou exponencialmente nos últimos anos. Salvo erro, os números são 64 mil assassinatos em 2017. E, portanto, a violência chegou a um ponto absolutamente intolerável. 7 das cidades do Brasil estão dentro das 20 cidades mais violentas do mundo. Portanto, estamos a falar aqui de um nível de violência completamente inimaginável para nós. E, portanto, sendo as bandeiras do Bolsonaro a anticorrupção e o combate feroz à violência, ainda que o Bolsonaro seja um candidato muito pouco amigo da democracia, pelo menos do meu ponto de vista, isso sobrepôs-se para o eleitorado brasileiro, a liberdade, a democracia, os direitos das minorias. A tudo isso sobrepôs o desejo de segurança e o desejo de alguma prosperidade, porque a terceira razão é que o Brasil economicamente também tem tido um desempenho fraquíssimo e prometia muito nos últimos anos, e depois de uma promessa absolutamente... Os BRICS, não é? O B é o Brasil. Exatamente, depois do Brasil ter sido considerado uma potencial futura grande potência. Portanto, isto é uma desilusão que é tão grande que era muito difícil o PT ganhar as eleições, mesmo contra um deputado, contra um candidato que tem características que indiciam que não é propriamente um candidato muito amigo das liberdades e garantias. Em relação ao Brasil, preciso de algum tempo para estudar. Sim, estamos muito a quente, não é? E as reações estão muito quentes, demasiado. Eu não me quero pronunciar ainda porque estou muito insatisfeito. Somente tenho medo de uma guerra civil. Eu ainda estou muito insatisfeito com as explicações que tenho ouvido. A explicação melhor é a que a Diana disse. Eu acrescentaria
a situação económica e financeira que o Brasil atravessou, agora melhorou um bocadinho, mas atravessou nos últimos anos, comparada com uma expectativa altíssima que seria uma potência emergente, mas eu ainda estou bastante insatisfeito com as explicações que tem havido e tenho que pensar e estudar e ler um bocado para tentar perceber um bocadinho melhor o que é que está a passar no Brasil, porque é que o Bolsonaro ganhou. Não acho que tenha comparação com o caso dos Estados Unidos da América. O Trump é bastante diferente do Bolsonaro e o projeto, desde logo nas propostas políticas que apresentou. O Bolsonaro tem provavelmente um ministro das Finanças vem da escola de Chicago. O Trump não podia ser mais diferente da escola, quer dizer, mais diferente isto é. O Trump também tem elementos da escola de Chicago, mas tem o seu exato oposto, por exemplo, na área da segurança social, em que ele diz que não se mexe, do Medicare, em que ele diz que não se mexe, do Medicaid, ele diz que não se mexe. Um reforço do proteccionismo. O Obamacare é para substituir, mas não é para acabar, é para haver um Trumpcare. E, portanto, não podiam ser mais diferentes nas propostas. Eu li exaustivamente os programas eleitorais e de governo do Trump e o seu manifesto eleitoral. O do Bolsonaro li, mas não de forma tão... Não estudei, digamos assim. Mas parece-me que há diferenças bastante grandes entre eles. Também penso que há grandes diferenças entre o que um candidato disse e o que o outro disse. E depois, sobretudo, há uma grande diferença que são os países. Os Estados Unidos da América têm os checks and balances e as instituições mais admiráveis, acho que ainda hoje, do mundo, e são um país que se criou em liberdade e que só conheceu um regime, que foi a democracia. O Brasil não é bem assim. O Brasil, esta democracia tem pouco tempo. A transição democrática é dos anos 80, dos anos 80, e como nós também sabemos, as democracias não começam no dia em que começa a transição, demoram um tempo. Mas o que eu queria dizer, dito isto, enfim, não sei se é mais importante, mas que eu acho que é um debate que nós devemos ter, tem a ver com duas coisas. A primeira é que nós estamos, sem retirar relevância às redes sociais, mais uma vez elas são muito mais um catalisador e uma consequência do que uma causa. E culpar as redes sociais, os problemas da democracia e a crise da democracia, achar que são as redes sociais, acho manifestamente pobre e superficial. O problema da crise das democracias liberais é muito mais antigo e muito mais profundo e começa pelo menos nos anos 70, quando todo o modelo de sociedade e de economia e de Estado que nós criámos no pós-Segunda Guerra Mundial começou a deixar de ser sustentável porque acabaram os 30 gloriosos, ou seja, aquele período de grande crescimento económico na Europa na Europa do Norte. E por isso, simplesmente, desde então, as economias têm crescimentos anémicos e com crescimentos anémicos toda aquela proposta, que é uma proposta admirável de sociedade que foi prometida na Europa e nos Estados Unidos da América e na América do Norte, não foi só nos Estados Unidos da América, deixou de ser viável. Portugal é um caso um bocadinho diferente, também começámos muito mais tarde, tivemos a transição democrática muito mais tarde, tivemos um Estado Social muito mais tarde, mas também chega cá por razões estruturais. Não há crescimento económico, há demografia, falta de natalidade, etc. Agora podíamos estar aqui nesta discussão durante imenso tempo. Dava outro podcast. As redes sociais nisso são... Dava outro podcast. As redes sociais nisso são a explicação mais fácil e eu recuso ir por aí. As causas são muito mais estruturais. O segundo aspecto em relação a isto também tem a ver com as redes sociais. Eu peço desculpa, mas é bem feita também para os órgãos, para os meios de comunicação social mainstream, porque os órgãos de comunicação social perderam o elemento fundamental que lhes permitia combater o lado mais negativo, também tem um lado positivo das redes sociais, que é a credibilidade. Os meios de comunicação social transformaram-se em atores políticos. E em Portugal também. Em Portugal, os meios de comunicação social, televisões, rádios e jornais, são hoje atores políticos com agendas políticas, com jornalistas com agendas políticas. Não estou a dizer todos, não estou a generalizar, também agora não quero fazer eu essa coisa simples e superficial de tomar todos pela mesma medida, não estou a dizer isto. Até acredito que a maioria ainda seja gente séria, mas há muita comunicação social tradicional, há muitos jornalistas tradicionais que são atores políticos, participam ativamente na vida política partidária, não só entre partidos, como dentro de partidos. Pois é natural que as pessoas comecem a encontrar outras formas de passar a sua mensagem, saltando por cima desses meios de comunicação social tradicionais, pois já sabem que com eles aquilo que disserem vai ser deturpado, porque eles estão ali não à procura do rigor e da verdade, mas porque fazem parte de uma facção dentro de um partido,
ou fazem parte de um partido dentro do sistema político nacional, as pessoas vão tentar formas alternativas de passar a sua mensagem saltando por cima dos meios de comunicação social tradicionais. Isso é perfeitamente compreensível. Portanto, se a comunicação social tradicional quiser ter alguma hipótese de sobreviver a prazo, então o que tem que fazer é Voltar à base. ser rigorosa, séria, e voltar a ler o código deontológico, que eu também li, porque eu também sou formado em comunicação. E é tão pequenino. O código deontológico é pequenino. E é pequenino, exatamente. Tem E voltar 11 a fazer ou 13 isso, pontos. porque isso faz a filtragem. No dia em que fizerem isso, não passa a não ser indiferente estar a ler a comunicação social tradicional, ou ler, ou ver a esmagadora maioria do que se passa nas redes sociais, embora também haja muita coisa nas redes sociais, como este podcast, mas isto é de qualidade, atenção. este é de qualidade. Certificado internacionalmente, o único podcast lusófono. Também há muita coisa boa nas redes sociais, mas também há muita porcaria nas redes sociais. Sim. Agora, quando a comunicação social, ela própria entra em factos alternativos e pós-verdade, tradicional, pois, então mais vale ver as redes sociais, é mais barato, de facto é barato. De rápido acesso. E até é mais, entretém mais. Sim. E rápido acesso. Só mais uma Isto é muito tipo fast food, não é? É rápido, mas também faz muito mal. Não é? As redes sociais estão um bocado assim nesse sentido. Também, não é? Sabe que eu gosto de McDonald's, portanto. Quem não? Mas confesso que gosto mais do Burger King. Mas pronto, já são outros 500. A Diana queria dizer alguma coisa. Não é Coca-Cola, não. Não, eu gosto de Coca-Cola. Não, mas o que eu queria dizer fundamentalmente é que, relativamente ainda ao Brasil, é o próprio Bolsonaro que, e isto eu penso que é um facto importante, é o próprio Bolsonaro que se diz um discípulo do Donald Trump. A ideia de chamarem ao Bolsonaro Trump tropical está relacionada com a comparação que o próprio Bolsonaro faz dele próprio com o Donald Trump. E essa comparação está muito relacionada com a vitimização de ambos pela imprensa tradicional. A única outra coisa verdadeiramente em comum que eu vejo entre os dois é a galvanização de um voto de protesto. Uhum. Isso eu penso que é muito importante, porque assim há uma série de fenómenos a acontecer que estão relacionados com tudo isto que nós estamos a falar, o reaparecimento de ressentimentos que nós já não imaginávamos que existíssemos, as mudanças sociais na Europa, que o Tiago falou muito bem, a partir dos anos 70, que deixaram uma boa parte, na Europa e nos Estados Unidos, no Ocidente, que deixaram uma boa parte do eleitorado um bocadinho órfã dos partidos políticos que as representavam. Um projeto europeu que muitas vezes parece estar um pouco divorciado da vida das pessoas comuns, e portanto há um manancial de ressentimento, de voto de protesto, de vontade das pessoas de aderirem a ideias alternativas, independentemente delas serem ou não serem perigosas para o seu futuro, que muitos políticos têm galvanizado com muito sucesso. E eu penso que isso talvez seja, isso é que é verdadeiramente a política identitária, não é? A minha identidade está em causa, a minha identidade quer seja como grupo, quer seja como nação, quer seja como... Então eu vou votar em alguém que me promete trazer a minha identidade de volta, mesmo que isso seja uma rotunda mentira, porque as grandes promessas dos populistas, no fundo, para criar aqui uma grande amálgama, populistas que têm todos ideologias hospedeiras diferentes, como dissemos e frisámos bem, Bolsonaro e Trump não têm as mesmas ideias políticas. Há de facto uma promessa de recuperar um passado que não é recuperável, mas é isso que as pessoas querem ouvir, e por isso é que as pessoas acabam por
aderir a alternativas que põem em questão o seu próprio futuro, achando que estão a assegurar o seu próprio futuro, rejeitando aquilo que lhes falhou no passado. E isso é que é uma consciencialização que eu acho que devíamos todos ter, e é um bocadinho aquilo para qual este livro serve, é para consciencializar que por um lado, para descrever ou para dar mais ênfase ao método do Cocaus, porque havia muita gente muito mais empenhada em descrever o caos do que perceber o método, mas também explicar que estas escolhas não vêm do nada, vêm de uma grande insatisfação social com as políticas tradicionais, que acabaram por se esquecer de alguma forma das necessidades dos cidadãos comuns. Muito bem. Doutor Tiago Moreira Sá, doutora Diana Soler, muito obrigado. Muito obrigada. Caros ouvintes, já sabem, concorram para ter este livro. Aqueles que não conseguirem concorrer no sentido de ganhar, enfim, comprem o livro, vale a pena. É de facto um livro de fácil leitura, de boa análise e, enfim, um livro que eu gostava de ter escrito. Enfim, não o fiz, mas, enfim, uma análise como há muito tempo não se via, uma análise tão profunda dos porquês e o como, que é tão necessário, mais daquilo que é o superficial que nós apanhamos muitas vezes nos jornais ou nas televisões. E, portanto, vocês podem ter agora aqui também no podcast. Enfim, o podcast tem esta missão de trazer a cultura e o conhecimento a todos. Vocês têm acesso a ela, portanto, partilhem também com o resto. E já sabem, como eu costumo dizer, e vocês já sabem de cor, até lá, boas conversas.